E se estivermos fazendo a pergunta errada, em meio a todo o barulho, a toda a divisão que rasga famílias ao meio, que transforma amigos em inimigos nas redes sociais e envenena conversas na mesa de jantar? E se a nossa obsessão em analisar, defender ou atacar uma única figura política for, na verdade, a maior distração espiritual da nossa geração? E se a pessoa que você mais defende ou a pessoa que você mais odeia não for o ponto principal? E se Deus, em sua soberania assustadora e perfeita, estiver olhando para tudo isso, não para o homem, no palácio do poder, mas para você e para mim, para a sua igreja, e esperando que a gente finalmente entenda a verdadeira mensagem. Eu quero começar hoje com uma pergunta que pode ser desconfortável, que pode mexer com as fundações da sua lealdade e talvez até te deixar com raiva. Mas eu imploro, em nome de Cristo, que você abra seu coração, não para a minha opinião, mas para a possibilidade de o Espírito Santo estar tentando nos dizer algo que não queremos ouvir. A pergunta é esta: e se a figura política mais polarizadora do nosso tempo não for a causa da crise que vivemos, mas sim o espelho que Deus está usando para nos mostrar a idolatria? A ferida aberta, doente e purulenta que se instalou no coração da sua própria igreja. Antes de darmos mais um passo, quero deixar algo muito claro. Desde o início, esta não é uma mensagem sobre política. Não me interessa se você é de direita, de esquerda, de centro, ou se já desistiu de tudo isso. Esta não é uma análise de partidos, ideologias ou propostas de governo. O tema aqui é infinitamente mais alto. É sobre o trono de Deus e a condição do povo que carrega o seu nome na terra. Neste sermão, a figura política em questão não é o personagem principal da história. Ele é talvez apenas a ferramenta, o bisturi divino, o teste de estresse espiritual, ou, para usar a imagem mais forte, um espelho brutalmente honesto que o próprio Deus levantou diante do nosso rosto. E qual é o propósito de um espelho? O propósito de um espelho não é nos fazer julgar a imagem que ele reflete, é nos forçar a encarar a nós mesmos. O propósito deste espelho divino não é nos levar a fofocar e julgar o homem, mas sim revelar a nossa verdadeira e muitas vezes chocante condição espiritual como igreja. O que esse espelho tem nos mostrado, com uma clareza que nos deixa sem fôlego, ele tem revelado a nossa assustadora disposição para o compromisso. Ele tem exposto como um holofote o perigo iminente de nos afogarmos em idolatria política, de transformar um homem ou uma causa em um bezerro de ouro moderno. E talvez o mais trágico de tudo, ele tem mostrado o nosso doloroso desvio da nossa única e mais sagrada missão: a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo sem concessões, sem desculpas, sem medo. Portanto, a tese que eu coloco diante de você hoje não é uma opinião política, mas um apelo espiritual, um grito de alerta que ecoa dos céus. É um chamado urgente e desesperado para que a igreja, o corpo de Cristo, pare de colocar sua fé, sua esperança e sua identidade em homens falhos, em partidos corruptíveis ou em sistemas políticos passageiros. É um chamado para um autoexame com uma honestidade que talvez nunca tenhamos tido antes. É um chamado para um retorno desesperado ao temor do Senhor, àquela clareza espiritual
que só nasce da intimidade com a palavra de Deus e, acima de tudo, há uma lealdade apaixonada, absoluta e inabalável somente a Jesus Cristo. Quantos de nós, se formos honestos, não gastamos mais tempo e energia nos últimos anos defendendo um político do que compartilhando o amor de Jesus com um vizinho? Quantos de nós sentimos o sangue ferver mais rápido por causa de uma notícia política do que por causa de uma alma que se perde sem Cristo? O espelho nos força a fazer essas perguntas. Ele nos confronta com uma imagem que talvez não queiramos admitir que é nossa, a imagem de um povo que se tornou mais conhecido por sua filiação partidária do que por seu amor sacrificial. Mais rápido em apontar os pecados do outro lado do que em se arrepender dos seus próprios. Esta mensagem é, portanto, um convite para olhar além do homem no espelho e enxergar a nós mesmos. É um convite para entender que o que está acontecendo no cenário mundial não é apenas um drama político, mas um ato da soberania de Deus projetado para testar, purificar e, finalmente, despertar a sua noiva adormecida. O espelho não foi levantado para que julgássemos a imagem refletida, mas para que finalmente tivéssemos a coragem de encarar a nós mesmos. E a pergunta que fica, a pergunta que definirá o nosso futuro é: teremos essa coragem? Para termos a coragem de nos olharmos nesse espelho, precisamos primeiro firmar os nossos pés em algo que é muito maior do que a política, maior do que as nossas opiniões e certamente maior do que qualquer homem. Precisamos nos firmar na verdade inabalável e, por vezes, assustadora da soberania de Deus sobre a história humana. E antes de mergulharmos fundo nisso, eu quero te pedir algo. Se a mensagem até aqui já começou a falar com você, se algo aí dentro do seu espírito se mexeu, comente aqui embaixo com uma única palavra: desperta. E mesmo que essa mensagem esteja te desafiando, te deixando desconfortável, eu te peço, dê um like neste vídeo. Talvez, só talvez, a sua opinião mude até o final. E eu te garanto, fique até o fim, porque a forma como todos esses pontos vão se conectar pode ser a surpresa que você não está esperando. Agora, pense comigo. Vivemos como se a história fosse uma sucessão de acidentes. Acreditamos que um voto aqui, uma campanha ali, um discurso inteligente ou um erro desastroso de um oponente é o que realmente define o curso de uma nação. Nós agimos como se o destino do mundo estivesse, em última análise, nas mãos trêmulas e manchadas de pecado dos homens. Mas a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse pinta um quadro radicalmente diferente. Ela nos diz, com uma clareza que deveria nos fazer tremer, que é Deus quem está no controle. Não um controle passivo, como alguém que assiste a um filme, mas um controle ativo, soberano, absoluto. A palavra de Deus nos diz repetidamente que é Deus quem levanta reis e é Deus quem os depõe. O profeta Daniel, em meio ao caos de um império pagão, declarou essa verdade que ecoa através dos séculos. Em Daniel 2:21, ele afirma: ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Você entende a profundidade disso? Não são as pesquisas de opinião, não são as alianças políticas, não é o poder econômico. É a mão invisível e soberana de Deus que move as peças
no grande tabuleiro da história. Cada governante, seja ele um homem de oração ou um rebelde de coração, endurecido, ocupa o seu trono, seja por um dia ou por décadas, unicamente pela permissão ou pelo propósito direto do Deus Todo-Poderoso. Alguns são levantados para serem pastores, para abençoar e guiar. Outros, e aqui está o ponto que nos choca, são levantados para serem varas de correção, para expor a podridão, para corrigir uma nação ou para executar o juízo divino. Em todos os casos, o chamado vem do alto, não do homem. Só essa verdade já deveria nos colocar de joelhos. Deveria nos fazer parar de gritar uns com os outros e começar a perguntar em silêncio e com o coração quebrantado: Senhor, o que tu estás dizendo neste momento da história? O que tu estás fazendo através desta pessoa, deste tempo, desta tensão insuportável? Se você acha que isso é apenas uma bela teologia, olhe para as Escrituras. A Bíblia está cheia de exemplos de Deus usando as pessoas mais improváveis e até mesmo perversas para cumprir seus planos perfeitos. Pense no faraó do Egito. Aquele homem era a personificação da arrogância, do orgulho e da rebelião contra Deus. Seu coração era mais duro que uma pedra. Ele zombou de Moisés, desafiou o Deus de Israel e oprimiu o povo da aliança com uma crueldade desumana. Pelos nossos padrões, ele era o inimigo. E ele era. Mas o que Deus diz sobre ele, em Êxodo 9:16, o próprio Deus declara a Faraó: Mas eu o mantive de pé, exatamente com este propósito, mostrar a você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Você consegue entender isso? Deus não levantou Faraó porque ele era um bom homem. Ele não o colocou no trono porque ele honrava a Deus. Pelo contrário, Deus permitiu que a sua arrogância chegasse ao auge, que o seu coração se endurecesse ao extremo, para que quando o poder de Deus finalmente se manifestasse nas pragas e na abertura do Mar Vermelho, não houvesse absolutamente nenhuma dúvida sobre quem era o verdadeiro rei. Faraó foi um instrumento de juízo contra o Egito e um instrumento para a glória de Deus ser revelada a todas as nações. Deus o usou, mas certamente não o aprovou. Ou pense em Nabucodonosor, o poderoso e cruel rei da Babilônia. Ele era um governante pagão idólatra que invadiu Jerusalém, destruiu o templo sagrado de Deus, incendiou a cidade e levou o povo de Deus para o cativeiro. Ele era um tirano megalomaníaco. E, no entanto, como Deus se refere a ele, em Jeremias 25:9, em uma das passagens mais chocantes da Bíblia, Deus o chama de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Meu servo. Como pode ser? Como um rei pagão e brutal, pode ser chamado de servo de Deus, porque Deus o estava usando como uma vara de disciplina contra o seu próprio povo, que havia se tornado idólatra e rebelde. O povo de Deus havia quebrado a aliança e Deus usou o inimigo deles como um instrumento de juízo para trazê-los de volta ao arrependimento. Deus usou a perversidade de Nabucodonosor para cumprir o seu propósito santo. E não para por aí. Pense em Ciro, o grande monarca persa. Ele também era um rei pagão, que não conhecia a Deus pessoalmente.
E, no entanto, Deus o usou de uma forma completamente diferente. Ele foi o instrumento de libertação. Foi Ciro quem emitiu o decreto que permitiu que os judeus voltassem para casa e reconstruíssem o templo. E ouça o que Deus diz sobre ele em Isaías 45. Assim, diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro para submeter nações diante dele. Ungido é a mesma palavra usada para reis e sacerdotes de Israel. Deus chamou um rei pagão de seu ungido, porque ele tinha um papel a desempenhar no plano redentor de Deus. O padrão nas Escrituras é inegável, é cristalino. Deus não exige retidão moral de uma pessoa para usá-la em seus propósitos soberanos. Ele usa quem ele quer, quando ele quer e como ele quer. Ele não está limitado pelo caráter do vaso. Ele está limitado apenas pela sua própria fidelidade e pelo seu próprio plano. Então, com tudo isso em mente, voltemos aos nossos dias. Quando olhamos para figuras políticas controversas, cheias de falhas morais, com um passado questionável, que geram controvérsia e divisão, será que Deus poderia usar alguém assim? Alguém com uma história de orgulho, de palavras imprudentes, de ações que nos fazem encolher? A resposta baseada em toda a evidência bíblica tem que ser um retumbante sim. Sem dúvida alguma, sim. Porque Deus pode usar qualquer um. Mas é exatamente aqui, meus amigos, que precisamos ser extremamente cuidadosos. É aqui que se encontra a armadilha perigosa na qual tantos cristãos caíram de cabeça. Eles confundem o uso de Deus de uma pessoa com a aprovação de Deus dessa pessoa. E essas são duas coisas radicalmente diferentes. Só porque alguém está no poder, só porque parece estar lutando por algumas causas que consideramos justas, só porque até mesmo defende ideais cristãos, isso não significa de forma alguma que Deus está satisfeito com essa pessoa. Ser usado por Deus não é o mesmo que ser aprovado por Deus. Deixe essa frase ecoar em sua mente. Um cirurgião usa um bisturi para realizar uma operação que salva uma vida. O bisturi é a ferramenta, o instrumento. Mas o cirurgião não tem um relacionamento pessoal com o bisturi. Ele não aprova o caráter do bisturi. Ele simplesmente o usa para um propósito. Da mesma forma, Deus, o grande cirurgião da história, pode usar qualquer líder como um instrumento em suas mãos. Mas isso não é um selo de aprovação divina sobre o caráter, a moralidade ou a vida espiritual daquele indivíduo. É por isso que o discernimento é tão crucial. É por isso que precisamos estar ancorados na palavra de Deus, não em personalidades. Somos chamados a ser vigilantes sábios e espiritualmente despertos. Não podemos nos deixar levar pelo carisma. Não podemos nos distrair com a autoridade terrena. Não podemos confundir influência com santidade ou poder político com favor espiritual. Porque no final de tudo, os propósitos de Deus prevalecerão. A única questão que resta é nós reconheceremos o que Ele está fazendo ou vamos perder a mensagem porque estávamos muito focados no mensageiro em vez de na mensagem que Deus está enviando através dele. Talvez, em sua sabedoria soberana, Deus não esteja usando certos líderes simplesmente para avançar uma agenda política, mas para testar o coração de uma nação, para purificar a alma da igreja e para despertar a consciência de cada crente. Este
Não é o momento de glorificar cegamente um homem. Não importa quão forte e corajoso ou convincente ele pareça. Pelo contrário, este é o momento de abrir nossos olhos espirituais e perguntar: Senhor, o que Tu estás fazendo através deste homem? O que Tu estás nos revelando sobre nós mesmos? Porque às vezes Deus dá a uma nação um líder, não como uma recompensa, mas como um reflexo, um espelho que mostra a eles o que eles realmente valorizam, o que eles realmente adoram e o que eles estavam dispostos a sacrificar em troca de poder. Então, se Deus, em sua soberania, nos deu um líder, não como uma recompensa, mas como um reflexo, se Ele levantou diante de nós este espelho, a pergunta que nos assombra, a pergunta que precisa nos manter acordados. A noite é o que exatamente este espelho está nos mostrando sobre nós mesmos. E antes de continuarmos nesta jornada, que vai ser difícil, eu quero te fazer um convite. Se você está aqui, não para ter suas opiniões confirmadas, não para ser agradado, mas para ser transformado pela verdade, não importa o quão dura ela seja, comente aqui embaixo com a frase: eu não tenho medo da verdade. E se você conhece alguém que precisa desesperadamente ouvir isso, alguém que você ama e que está perdido no meio de tanto barulho, compartilhe este vídeo agora. Às vezes, o maior ato de amor não é dar um abraço, mas compartilhar uma verdade que pode libertar uma alma. Agora, olhemos para o espelho, com coragem, com honestidade. O que ele reflete, a primeira e mais chocante imagem que ele revela, é esta. Ele mostra que uma parte gigantesca e influente da Igreja de Jesus Cristo trocou a glória eterna de Deus pela adrenalina barata e passageira da política. Isso deveria nos quebrar o coração. Deveria nos jogar de joelhos em prantos. Estamos vendo uma geração inteira de crentes que tira mais paixão, mais fogo, mais energia, defendendo um político mortal e falho do que proclamando o nome santo e imaculado de Jesus. Nossas redes sociais se tornaram memoriais de guerra política. Nossas conversas são dominadas por estratégias de campanha e teorias da conspiração. Nossos corações batem mais forte com a possibilidade de uma vitória eleitoral do que com a notícia de um pecador que se arrependeu e encontrou a salvação. Onde foi que nos perdemos? Como chegamos a este ponto? O espelho nos mostra com uma clareza dolorosa como passamos a justificar o que antes condenaríamos. Começamos a desculpar a arrogância dizendo: "Ah, mas é o jeito dele. Pelo menos ele luta por nós." Nós fechamos os olhos para a imoralidade sussurrando: "Ninguém é perfeito." O que importa é que ele está do nosso lado na guerra cultural. Nós toleramos o orgulho, a divisão e as palavras que ferem, porque acreditamos na mentira do diabo de que os fins justificam os meios. Mas, meus amigos, eu preciso lhes dizer uma verdade fundamental. Deus nunca em toda a história da humanidade operou através de concessões ao pecado. Ele não abençoa o pecado, mesmo que o disfarçarmos com o nome bonito de estratégia política. Ele não usa a escuridão para trazer à luz, a não ser que primeiro ele exponha a escuridão exatamente como ela é. E nós, a Igreja, em vez de sermos a luz que expõe, nos tornamos os advogados que defendem a escuridão, porque ela prometeu nos proteger.
O espelho nos mostra algo ainda mais profundo e perigoso. Ele revela que a lealdade de muitos, talvez de milhões, que se sentam nos bancos das igrejas todos os domingos, a um homem começou de forma sutil, quase imperceptível, a ofuscar, a substituir e a se tornar mais importante do que a sua lealdade a Jesus Cristo. E, por favor, não me entenda mal. Isso não é uma simples questão de opinião ou preferência política. Isso é uma questão de alma. É uma questão de eternidade. Não há nada de errado em apoiar um candidato ou concordar com uma plataforma política. Mas existe um abismo de diferença entre apoiar um líder e adorar um líder. E muitos de nós cruzamos essa linha sem nem perceber. Como saber se você cruzou essa linha? Pergunte a si mesmo, quando o nome de um homem é mais exaltado, mais defendido, mais mencionado em suas conversas diárias do que o nome de Cristo, quando você se sente mais ofendido pessoalmente por uma crítica feita ao seu candidato do que quando o nome santo de Jesus é blasfemado em um filme ou em uma música, quando defendemos o caráter falho de um político com mais rapidez e paixão do que nos arrependemos de nossos próprios pecados diante de um Deus santo. Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas te deixa desconfortável, é porque algo deu terrivelmente, mortalmente errado. Não estamos mais firmados sobre o fundamento sólido da verdade de Cristo. Estamos de pé, cambaleando sobre o solo instável e quebradiço da idolatria. E o juízo, meus amigos, a Bíblia é clara sobre isso. O juízo sempre começa na casa de Deus. Antes de Deus acertar as contas com uma nação, ele primeiro se volta para o seu povo e pergunta: o que vocês fizeram com a verdade que eu lhes confiei? Onde está a sua santidade? Onde está o seu primeiro amor? E o que é essa idolatria moderna? Não se engane. Ela raramente vem na forma de uma estátua de madeira ou de um bezerro de ouro. A idolatria hoje é muito mais sutil, muito mais sedutora. Às vezes, ela se parece com um boné de campanha usado com mais orgulho do que a cruz que carregamos. Às vezes, ela soa como um slogan gritado em um comício com mais fervor do que um amém cantado na igreja. Às vezes, ela se manifesta na defesa inabalável e cega de um homem que se tornou, aos olhos de seus seguidores, intocável, infalível, quase messiânico. O perigo real, o câncer espiritual, surge no momento em que elevamos um ser humano qualquer, ser humano, a um patamar onde a crítica honesta e bíblica soa como traição ou heresia. Quando começamos a torcer a palavra de Deus para justificar as ações de um homem, em vez de usar a palavra de Deus para julgar as ações de todos os homens. Mas Deus não se confunde. O céu não está impressionado com as nossas bandeiras, com a nossa paixão por movimentos políticos, com a nossa inteligência em debates. Ele tem um ciúme santo e consumidor por sua própria glória, e ele se recusa a dividi-la com quem quer que seja, nem com um homem, nem com um partido, nem com uma nação. Somente ele é digno. E quando aqui na igreja, que deveria ser a guardiã da adoração pura, começa a borrar essa linha sagrada entre a fidelidade a Cristo e a devoção a uma figura política, a história
e as Escrituras nos mostram com uma clareza assustadora o que vem a seguir o juízo. Não porque Deus seja um tirano cruel, mas porque Ele é um Pai santo e amoroso que se recusa a permitir que seus filhos se destruam com ídolos falsos. Olhe para o antigo Israel. Toda vez que eles misturavam sua fé com a idolatria das nações vizinhas, toda vez que substituíam sua confiança em Deus pela confiança em alianças com reis humanos, o que eles escolhiam? A tristeza de suas próprias escolhas. A disciplina de um Deus que os amava demais para deixá-los em seu pecado. E se formos brutalmente honestos, teremos que nos fazer as mesmas perguntas difíceis hoje. O que nos entristece mais, a divisão em nossa nação? Ou a falta de santidade em nossos próprios corações? Estamos mais preocupados e agitados com as decisões tomadas no palácio do governo do que com a falta do poder do Espírito Santo nos púlpitos de nossas igrejas e nos altares de nossas casas. Em algum ponto do caminho, ganhar eleições se tornou mais importante para nós do que ganhar almas para o reino de Deus. Essas não são perguntas fáceis, mas são absolutamente necessárias. Porque quando a igreja se torna mais movida e animada por vitórias políticas do que por um avivamento espiritual genuíno, isso é um sinal de alerta vermelho, piscando no painel de controle do céu. É um sintoma claro de que perdemos nosso primeiro amor. Perdemos o rumo. A verdade nua e crua é esta: Deus não precisa de um presidente para cumprir a sua vontade. Ele não depende de uma plataforma partidária para realizar seus propósitos eternos. O que ele deseja, o que ele exige, é uma igreja santa. Uma igreja que tem mais medo dele do que da rejeição cultural. Uma igreja que é mais leal à cruz do que a um partido. Uma igreja que está disposta a defender a verdade, mesmo quando a verdade é impopular e custa caro. Este espelho, esta figura política, não apareceu por acaso. Ele é um diagnóstico divino. E o diagnóstico é grave. A doença é a idolatria. O sintoma é o compromisso. E a cura, a única cura, começa com o arrependimento. A cura começa quando finalmente temos a coragem de olhar para o espelho, não para apontar o dedo para a imagem, mas para dizer: Senhor, esse sou eu. Eu me perdi. Eu troquei o Senhor por outras paixões. Tem misericórdia de mim e me traz de volta para casa. Então, a cura começa com o arrependimento. Mas para nos arrependermos de verdade, precisamos entender a doença. Precisamos dissecar esse câncer espiritual, entender como ele cresce, como ele se esconde e como ele nos engana. Precisamos entender a anatomia da idolatria moderna. E antes de abrirmos este coração para ver a doença de perto, eu quero te fazer mais um pedido. A jornada até aqui não tem sido fácil. E se você continua daqui, é porque o Espírito Santo está te segurando. Se esta mensagem está te forçando a olhar para dentro de si mesmo, não com condenação, mas com um desejo santo de mudança, eu quero que você comente aqui embaixo com 3 palavras: sonda-me, ó Deus. Que este seja o clamor do seu coração, um convite para que o médico dos médicos examine a sua alma. Agora, vamos ser brutalmente claros sobre uma coisa. A idolatria hoje, a idolatria que infectou a igreja, raramente vem na forma de um bezerro de ouro literal, como aquele que os israelitas construíram no deserto.
O diabo é muito mais inteligente, muito mais sutil do que isso. Ele sabe que nós nunca nos curvaríamos diante de uma estátua de metal. Então, ele nos oferece ídolos que podemos carregar no bolso, na mente, e o mais perigoso de tudo, no coração. Às vezes, a idolatria moderna se parece com um boné de campanha usado como um símbolo de identidade mais forte do que a nossa identidade em Cristo. Às vezes, ela soa como um slogan gritado em um comício político com uma paixão que faria inveja ao nosso louvor na igreja. E muitas vezes, ela se manifesta na defesa inabalável, cega e furiosa de um homem mortal que se tornou, aos olhos do povo, uma figura intocável, quase sagrada. O perigo real, o ponto onde a admiração se transforma em adoração, o ponto onde o apoio se torna idolatria, surge no momento exato em que elevamos um ser humano, qualquer ser humano de qualquer partido, a um patamar onde a crítica honesta e fundamentada na Bíblia começa a soar para nós como heresia. Você reconhece esse sentimento? Aquele calor que sobe pelo seu rosto, aquela raiva instantânea que brota no seu peito quando alguém ousa apontar uma falha moral ou uma contradição no seu líder político preferido. Essa reação visceral não é lealdade política, é devoção religiosa. É o som do ídolo sendo ameaçado no altar do seu coração. E o que acontece quando esse ídolo se instala? Nós começamos a fazer coisas que em sã consciência nunca faríamos. Começamos a nos comportar de maneiras que traem o próprio Cristo que dizemos seguir. Nós começamos a defender o indefensável. Uma mentira é dita e nós a chamamos de estratégia de comunicação. A arrogância é exibida e nós a chamamos de força. A imoralidade vem à tona e nós a minimizamos dizendo: "Ah, mas e o outro lado, eles são piores." Nós nos tornamos especialistas em desculpas mestres, em relativizar o pecado, porque admitir a falha do nosso ídolo seria como admitir que a nossa própria fé, a nossa própria esperança, foi colocada no lugar errado. É doloroso demais admitir isso. Então, preferimos defender a mentira a enfrentar a verdade. Mas Deus do seu trono não se confunde. Ele não está impressionado com a nossa ginástica mental para justificar o pecado. Ele não se impressiona com a nossa política, com a nossa paixão por movimentos humanos, com a nossa lealdade a bandeiras e partidos. A Bíblia nos diz que o nosso Deus é um Deus ciumento. Não um ciúme mesquinho e humano, mas um ciúme santo e consumidor pela sua própria glória e pela pureza da adoração do seu povo. E ele se recusa categoricamente a dividir a sua glória com quem quer que seja, nem com um homem, nem com um partido, nem com uma nação, nem com uma bandeira. Somente ele é digno de adoração incondicional. Quando a igreja que foi chamada para ser a coluna e o fundamento da verdade, começa a borrar essa linha sagrada entre a fidelidade a Cristo e a devoção a uma figura política, a história e as Escrituras nos mostram com uma clareza de doer os olhos o que sempre vem a seguir o juízo. Não porque Deus seja um tirano cruel que gosta de punir, mas porque Ele é um Pai santo e amoroso que se recusa a assistir seus filhos se envenenando lentamente com ídolos falsos.
A disciplina de Deus não é um ato de rejeição, é um ato desesperado de resgate. É por isso que as perguntas que precisamos nos fazer hoje são tão profundas e tão urgentes. Olhe para dentro do seu próprio coração sem medo. O que te preocupa mais, o que te tira o sono à noite, é a possibilidade de as leis do país mudarem contra os seus valores, ou é a realidade de que o amor se esfriou em sua própria igreja? Estamos mais preocupados e agitados com as decisões tomadas nos palácios do governo do que com a ausência do poder do Espírito Santo nos púlpitos e nos altares de nossas casas. Em algum ponto do caminho, será que ganhar uma eleição se tornou mais importante para nós do que ver uma alma ser resgatada das garras do inferno para o reino de Deus? Se a sua resposta honesta for sim, então não há outra conclusão possível. Se a igreja é mais movida, mais apaixonada, mais energizada por vitórias políticas do que por um avivamento espiritual genuíno, isso é um sinal de alerta vermelho, piscando no painel de controle do céu. É um sintoma claro, um diagnóstico preciso de que perdemos nosso primeiro amor. Nós nos desviamos do caminho. Nós esquecemos quem somos. Nós não fomos chamados primariamente para sermos cidadãos de uma nação terrena. Fomos chamados para sermos embaixadores de um reino celestial. Nossa lealdade suprema não pertence a um presidente, mas ao Rei dos Reis. Nossa identidade não está enraizada em uma ideologia política, mas na cruz de Cristo. E o nosso testemunho, a nossa credibilidade diante de um mundo que nos observa, é destruído no exato momento em que começamos a desculpar o pecado em nome da influência ou a defender comportamentos que contradizem diretamente o evangelho que dizemos pregar. Este é um tempo de reflexão sagrada, um tempo para nos fazermos perguntas honestas e difíceis. Estamos seguindo um homem porque realmente acreditamos que ele é o vaso escolhido de Deus? Ou estamos suspendendo nosso discernimento bíblico porque é mais confortável, porque ele nos promete o poder e a segurança que, no fundo, deveríamos estar buscando somente em Deus? A nossa admiração se tornou cega. Nós silenciamos a voz suave e convicta do Espírito Santo para permanecermos leais a alguém que, embora possa estar sendo usado por Deus, também pode ser um sinal do seu juízo sobre nós. Essas não são perguntas fáceis, eu sei, mas elas são essenciais, porque o bem-estar da igreja, a saúde da nossa alma e a eficácia do nosso testemunho dependem da nossa capacidade de separar a clareza espiritual da lealdade emocional cega. A pergunta que Deus está nos fazendo hoje não é de que lado da política você está, mas sim de que lado do altar você está. Você está do lado do homem ou está prostrado aos pés do Deus vivo que não divide sua glória com ninguém? Então, nós olhamos para o nosso próprio coração e vemos essa idolatria, essa lealdade dividida, essa paixão política que muitas vezes queima mais forte do que a nossa paixão por Cristo. E a pergunta que ecoa em nossa alma é como chegamos aqui, como uma igreja inteira, um povo inteiro, se desvia de forma tão sutil e tão completa. De onde vem essa doença espiritual? E a resposta, muitas vezes, é tão dolorosa quanto a própria doença, porque essa infecção
essa febre de idolatria política raramente começa no banco da igreja. Ela começa com uma frequência trágica no púlpito. Antes de tocarmos nesta ferida aberta, eu preciso que você me prometa uma coisa. Esta parte pode ser a mais difícil de ouvir, especialmente se você ama sua igreja e seus líderes. Mas a verdade que cura muitas vezes é a mesma verdade que primeiro nos confronta. Se você está disposto a ouvir a verdade, mesmo que ela aponte para lugares que você ama, eu quero que você comente aqui embaixo com a frase "a verdade acima de tudo". Que essa seja a sua declaração de que a sua lealdade final não é a uma instituição, a um pastor ou a uma denominação, mas a palavra viva e imutável de Deus. Agora, respire fundo. A doença espiritual de uma nação, muitas vezes, pode ser rastreada até o silêncio de seus púlpitos. Nos últimos anos, um silêncio ensurdecedor, um silêncio calculado e estratégico tomou conta de muitas igrejas. Não é que a verdade tenha mudado. A Bíblia ainda fala com a mesma clareza sobre integridade, humildade, amor, verdade e justiça. Mas proclamar essa verdade completa, sem cortes, se tornou caro. Se tornou perigoso. Pastores e líderes homens que foram chamados por Deus para serem atalaias, para soarem o alarme, começaram a hesitar. Eles olham para a congregação e veem rostos divididos por paixões políticas. Eles sabem que, se falarem com clareza sobre o perigo da arrogância, sobre a necessidade de um caráter moral irrepreensível, na liderança sobre a idolatria de colocar um homem acima de tudo, eles arriscam alienar metade da igreja. Eles sabem que podem perder membros, podem perder doadores, podem perder influência. E então, diante dessa escolha terrível entre a fidelidade a Deus e a popularidade entre os homens, muitos, com o coração pesado, ou talvez nem tanto, escolhem o silêncio. Mas o silêncio nesta hora, meus amigos, não é neutralidade, não é sabedoria, é rendição, é medo disfarçado de estratégia. É a lenta e trágica erosão da autoridade profética em troca da conveniência política. É a troca do chamado de Deus para pregar a palavra a tempo e fora de tempo, pela tentativa humana de manter a paz a todo custo. Mas a paz, que é comprada com o silêncio diante do pecado, não é a paz de Deus. É a paz frágil dos homens, pronta para se despedaçar ao primeiro sinal de pressão. E o que acontece quando o púlpito se cala? A congregação fica órfã de direção espiritual. Os crentes famintos por uma palavra clara do céu são deixados para se alimentar do pão mofado da mídia, dos comentaristas políticos e das correntes de WhatsApp. Eles olham para o pastor em busca de um "assim diz o Senhor". E o que recebem é um discurso motivacional genérico que evita cuidadosamente qualquer assunto que possa ofender. E assim, a igreja, que deveria ser o pilar e o fundamento da verdade, se torna apenas um eco das paixões do mundo. Nós diluímos nossas pregações para manter o acesso político ou para não perdermos o favor de pessoas influentes. Mas isso não é sabedoria, isso é comprometer o nosso chamado sagrado. A palavra de Deus não pertence a um partido político. Ela não vem embrulhada em vermelho, azul, verde ou amarelo. A palavra de Deus é um fogo, é um martelo que despedaça a rocha. Ela é santa, eterna e imutável.
E no momento em que a igreja começa a ajustar, a suavizar a editar da sua mensagem para agradar seus políticos favoritos ou para se alinhar com uma agenda terrena, algo terrível acontece. Quando os púlpitos se tornam tímidos para não ofender os poderosos, isso não é discernimento, é desobediência, é a perda da unção. Nós perdemos a autoridade moral, que é a única coisa que dá voz e relevância à igreja no mundo. Nós nos tornamos sal sem sabor, luz escondida debaixo de uma mesa, úteis para nada, a não ser para sermos pisados pelos homens. O resultado é uma tragédia espiritual, uma geração de crentes que não consegue mais discernir entre a verdade e o erro, entre a luz e as trevas. Uma igreja que cita Jesus quando é conveniente, mas nega a sua soberania sobre seu estilo de vida e suas lealdades políticas. Uma cultura de liderança cristã que está mais preocupada em ser relevante e curtida pelo mundo do que em ser fiel a Deus. E assim, temos pastores que têm medo de chamar o pecado pelo nome, que têm medo de pregar sobre o juízo de Deus, que hesitam em confrontar a imoralidade cultural, não porque lhes falte convicção, mas porque lhes falta coragem. Eles têm medo de perder relevância. E enquanto isso, o inimigo aplaude de pé. Ele não precisa perseguir uma igreja que ele pode seduzir. Ele não precisa queimar nossos prédios, se ele pode esfriar nossos púlpitos. Ele não precisa nos acorrentar em prisões, se ele pode nos embalar em um sono confortável de compromisso e irrelevância. É assim que o inimigo trabalha hoje. Não com o rugido de um leão, mas com a canção de ninar do compromisso. Ele aprendeu que a maneira mais fácil de silenciar a igreja não é com violência, mas com sedução. Seja razoável, ele sussurra. Não seja tão radical. Você pode ter influência, pode ter um lugar à mesa do poder. Tudo o que você precisa fazer é suavizar um pouco a sua mensagem, deixar de lado essas partes mais duras do Evangelho. E a pressão para se conformar só vai aumentar. O mundo gritará por unidade, mas será uma unidade construída sobre a morte da convicção. Eles nos dirão que a doutrina divide, que a Bíblia precisa ser reinterpretada, que os valores bíblicos são antiquados e opressores. E muitas igrejas, infelizmente, se curvarão. Elas guardarão a espada do Espírito e pegarão a linguagem da diplomacia. Elas trocarão o temor de Deus pelos aplausos dos homens. Mas ouça-me agora. Quando você remove a ofensa do Evangelho, você remove o seu poder. Quando você tenta misturar luz com trevas, o resultado não é harmonia. É uma sombra cinzenta e sem vida. E Deus não chamou seu povo para ser uma sombra. Ele nos chamou para sermos uma luz ardente em um mundo escuro. A tragédia é que muitas igrejas nem perceberão o que aconteceu. Elas continuarão a se reunir, a cantar, a pregar. Mas o fogo terá se apagado. O espírito terá se entristecido. Haverá uma forma de piedade, mas o poder, o sopro do próprio Deus, terá desaparecido. E ninguém vai notar, porque o show é bom demais. O que estamos testemunhando é a ascensão de um cristianismo que não ofende ninguém, não desafia ninguém e tolera tudo. Um evangelho sem cruz, sem sacrifício, sem arrependimento e sem obediência. Um evangelho
que não custa nada e que não transforma ninguém. Mas esse, meu amigo, não é o evangelho que salva. Esse é o evangelho da rendição. E ele está se espalhando como fogo. Se a sua igreja ainda não sentiu essa pressão, ela vai sentir. Se o seu pastor ainda não enfrentou esse teste, ele vai enfrentar. Porque a guerra espiritual final não é por território, mas pela verdade. E o campo de batalha mais crucial hoje é o púlpito. Quando o púlpito se cala, quando a voz profética da igreja é trocada por uma diplomacia covarde, as consequências não ficam contidas dentro das quatro paredes do templo. Elas transbordam. Elas vazam para a cultura, para a sociedade. E o resultado é exatamente o mundo caótico, confuso e dividido que estamos vendo hoje. E antes de olharmos para a escala deste terremoto espiritual, eu quero te fazer pensar. Quantas pessoas que você conhece estão espiritualmente cegas, acreditando que a única solução para o caos do mundo é um salvador político? Elas precisam ouvir esta mensagem. Então eu te peço, faça algo profético agora mesmo. Clique no botão de compartilhar e envie este vídeo para pelo menos 2 pessoas. Não diga nada, apenas envie. Deixe que o Espírito Santo faça a obra. E se você está recebendo esta mensagem pela primeira vez, seja bem-vindo. Considere se inscrever, porque o que estamos construindo aqui não é um canal, é um refúgio para a verdade. Agora, olhe ao seu redor. Ouça o barulho. Sinta a tensão no ar. O que estamos vivendo hoje não é apenas mais uma crise política. Não é só um ciclo de notícias ruim. Não é apenas uma questão de políticas fracassadas ou de uma liderança inadequada. O que estamos testemunhando é algo muito mais profundo, muito mais sísmico. É um abalo espiritual. A agitação, a divisão que corta famílias, a confusão moral que chama o mal de bem e o bem de mal, nada disso é um acidente. Não são apenas o resultado natural de uma sociedade em mudança. São os tremores de uma nação que está sendo pesada na balança de Deus. É o gemido de um povo que coletivamente se afastou da verdade, trocou a rocha sólida da palavra de Deus pela areia movediça do relativismo e da idolatria. E o som que ouvimos não é apenas o grito de manifestantes ou o discurso de políticos. É o som distante, mas cada vez mais claro, de uma trombeta celestial, nos avisando, nos implorando para nos voltarmos, para nos arrependermos, para realinharmos nossos corações desesperadamente com o coração de Deus antes que seja tarde demais. Este tremor que sentimos em todos os níveis da sociedade, na moral, na família, no governo, na educação, não é aleatório, é divino. Deus não é um espectador passivo no céu, assistindo com tristeza, enquanto uma nação se desfaz. Não, nosso Deus é um Deus ativo e engajado que fala através do caos. Ele permite o abalo para chamar a nossa atenção. E a pergunta mais crucial que cada um de nós precisa se fazer hoje não é o que está acontecendo no palácio do governo. A pergunta é: nós estamos ouvindo o que Deus está dizendo no meio deste furacão? Se continuarmos a interpretar os avisos de Deus como meras tendências políticas ou guerras culturais, estamos perdendo completamente a mensagem central. Estamos olhando para o dedo que aponta
e ignorando a lua para a qual ele aponta. Deus não está primariamente preocupado se o país está virando para a esquerda ou para a direita. Ele está olhando para o coração da sua igreja e perguntando se o seu povo vai finalmente se humilhar, se afastar de seus maus caminhos, de sua idolatria política, de seu conforto pecaminoso e buscá-lo de todo o coração. Nós caímos na maior mentira do inimigo, a crença de que a solução para um problema espiritual profundo é uma solução política superficial. Nós acreditamos que se apenas elegermos o candidato certo, se aprovarmos a lei certa, se nomearmos os juízes certos, então, e só então, a nação será curada. Então, nós lutamos com unhas e dentes. Sacrificamos nosso testemunho. Comprometemos nossa integridade de tudo por uma vitória política. E ficamos chocados quando, mesmo após a vitória, o vazio espiritual continua. A decadência moral se aprofunda. A divisão se torna ainda mais amarga. Por quê? Porque estávamos tentando consertar um câncer na alma com um band-aid político. A crise que enfrentamos não é fundamentalmente política, é espiritual. E a única cura para uma doença espiritual é uma rendição espiritual. A solução não está em uma economia mais forte, em uma fronteira mais segura ou em uma voz mais alta no Congresso. Essas coisas podem ser importantes, mas são secundárias. A única solução real e duradoura é um avivamento genuíno que começa com o arrependimento genuíno no altar de joelhos, um coração de cada vez. A nação não está apenas em crise. A nação está sendo confrontada. E a parte mais trágica de tudo isso é que uma grande parte da igreja ainda está dormindo, sonhando, agarrada à falsa esperança de que um político ou um partido pode consertar o que só o arrependimento pode curar. Houve um tempo na história, e vemos isso nas Escrituras, em que a retidão de um pequeno remanescente podia trazer bênçãos sobre uma nação inteira. Quando uns poucos fiéis se colocavam na brecha a favor de Deus, cobria a multidão. Mas também chega um tempo solene e inevitável em que Deus permite que uma nação seja governada não pela sabedoria, mas pela confusão. Não pela justiça, mas pela desordem. Não por aqueles que o temem, mas por aqueles que refletem a própria rebelião do povo. Quando isso acontece, não é uma falha da democracia. Não é um colapso do sistema. É juízo. É Deus dando a uma nação exatamente o que ela pediu insistentemente, uma vida sem Ele. Leia o primeiro capítulo de Romanos. É um dos textos mais assustadores de toda a Bíblia. 3 vezes, o apóstolo Paulo diz que quando as pessoas rejeitam a verdade de Deus e a trocam pela mentira, adorando a criatura em vez do Criador, Deus os entrega. Ele os entrega às paixões de seus corações. Ele os entrega a uma mente depravada. Ele não os força a pecar. Ele simplesmente retira sua mão restritiva e os deixa seguir o caminho que eles mesmos escolheram até as suas consequências inevitáveis e destrutivas. E quando olhamos ao nosso redor hoje, para a desintegração da família, para a distorção da verdade, para a celebração do pecado e para o silêncio de tantos púlpitos, como podemos negar que já estamos vivendo sob o peso desse juízo? A figura política que domina as manchetes não é a causa desta crise, e ele certamente não é a cura. Sua ascensão,
sua influência, sua queda e a possibilidade de seu retorno. Nada disso são meros eventos políticos. Eles são um espelho divino. Através de tudo isso, Deus revelou muito mais do que a corrupção na política. Ele revelou a corrupção em nossos próprios corações. Ele nos mostrou a que nos agarramos quando temos medo, onde colocamos nossa esperança quando o mundo treme e com que facilidade trocamos a verdade pela conveniência, a lealdade, a Cristo pelo discernimento e o temor de Deus pelo favor dos homens. Este abalo, este profundo mal-estar em nossa cultura, em nossas igrejas, em nossas almas, não é apenas barulho, é a voz de Deus, soando como uma trombeta. Ele não está falando apenas à nação, ele está falando ao seu povo. Porque o juízo, as Escrituras, nos ensinam, sempre começa na casa de Deus. Antes de acertar as contas com uma nação, ele primeiro se volta para a sua igreja e pergunta: o que vocês fizeram com a verdade que eu lhes confiei? O que vocês fizeram com a minha palavra, com o meu espírito, com o meu filho? E se tivéssemos a coragem de responder honestamente, o que diríamos? Senhor, nós diluímos o teu evangelho para torná-lo mais palatável. Nós viramos as costas para o pecado, porque confrontá-lo era desconfortável. Nós nos alinhamos com plataformas políticas com mais fervor do que com a verdade profética. Nós fizemos as pazes com a Babilônia. Nós nos acostumamos com o conforto, com o poder e com os aplausos dos homens. E nós nos esquecemos que fomos chamados para sermos um povo separado. Não podemos perder o que Deus está nos dizendo nesta hora. Se continuarmos a interpretar os avisos de Deus como meras tendências políticas ou padrões culturais, estamos perdendo o coração da questão. O abalo que sentimos em nossa economia, em nossas famílias e em nossa moral não são apenas tragédias. São misericórdia em ação. Porque o nosso Deus sempre avisa antes de julgar. E este, meus amigos, pode muito bem ser o nosso último aviso. Este pode muito bem ser o nosso último aviso. E quando a trombeta de Deus soa um aviso, não é para nos aterrorizar, mas para nos despertar. O abalo não é para nos destruir, mas para nos purificar. Estamos vivendo em um tempo que os profetas antigos descreveriam como um tempo de peneira. E antes de falarmos sobre o que significa ser peneirado por Deus, eu quero que você faça uma pausa e pense na seriedade do que está em jogo. Não é sobre política, é sobre a eternidade. É sobre a condição da igreja pela qual Cristo morreu. Se você entende o peso disso, se o seu coração está começando a queimar com uma santa urgência, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Comente aqui embaixo com a frase: Senhor, purifica a tua igreja. Que este não seja apenas um comentário, mas uma intercessão. Uma oração que sobe aos céus a partir de um coração que anseia por um avivamento verdadeiro. O que é uma peneira? Nos tempos bíblicos, depois da colheita, os agricultores jogavam os grãos para o alto. O vento, então, soprava a palha, a casca leve, inútil e sem vida, para longe, enquanto o trigo, o grão pesado, valioso e cheio de substância, caía de volta para o chão limpo e pronto para ser usado. O propósito da peneira não era destruir a colheita, mas purificá-la. Era separar
o que era genuíno do que era falso, o que tinha peso do que era apenas aparência. E é exatamente isso que Deus está fazendo hoje. A era do cristianismo cultural confortável, de baixo custo, que se encaixa perfeitamente na sociedade como um clube social, está chegando ao fim. O vento está soprando. A pressão está aumentando. E este vento está revelando o que é palha e o que é trigo na Igreja de Jesus Cristo. Estamos entrando em um tempo onde não haverá mais meio-termo, não haverá mais zona cinzenta, não haverá mais espaço para corações mornos, para compromissos pela metade. Ou você estará firmemente ancorado em Cristo, em sua verdade e em sua coragem, ou você será inevitavelmente levado pelas ondas furiosas do compromisso, da conformidade cultural e do medo. Não haverá um terceiro caminho. A neutralidade está se tornando impossível. E eu preciso lhes dizer algo que pode soar assustador, mas que é, na verdade, uma fonte de esperança profunda. A perseguição não é um sinal de que Deus abandonou a sua igreja. Pelo contrário, muitas vezes é um sinal de que ele a está purificando. A maior ilusão que a igreja em nações livres abraçou é a crença de que a perseguição é um mal estrangeiro, algo reservado para irmãos e irmãs em países distantes, em igrejas subterrâneas, sob regimes totalitários. Nós lemos suas histórias, oramos por eles, nos sentimos mal e depois seguimos com nossas vidas protegidos sob o cobertor confortável da liberdade religiosa. Mas essa ilusão está se despedaçando diante dos nossos olhos. A perseguição não é algo que virá. Ela já começou. Não, ela talvez não se pareça com a perseguição dos livros de história. Pelo menos não ainda. Ela não começa com soldados arrombando as portas das igrejas. Não começa com crentes sendo arrastados de suas casas no meio da noite. Não começa com correntes de ferro. Ela começa com sombras. Sutil, silenciosa, quase imperceptível a princípio. Mas ela já começou. Eles não proíbem a Bíblia. Eles a redefinem. Eles a chamam de discurso de ódio. Eles não derrubam os prédios das igrejas. Eles suprimem a capacidade da igreja de pregar a verdade sem compromisso. No momento em que um pastor, um líder ou um crente ousa falar com clareza, amor, mas sem hesitação, sobre os temas que a cultura declarou intocáveis, sobre a santidade da vida, sobre o desígnio de Deus para o casamento e a família, sobre a realidade do pecado e a necessidade de arrependimento. A cultura não debate mais. Ela condena. Você não é mais rotulado como alguém de fé, mas como um fanático. Não como alguém com convicção, mas como um intolerante. Não como um pregador da verdade, mas como um problema a ser silenciado. De repente, a transmissão ao vivo da sua igreja é sinalizada. Suas postagens nas redes sociais são removidas ou restringidas. Sua capacidade de falar, de se reunir e de pregar não está mais ligada à verdade, mas à conformidade com a ideologia dominante. Eles te dirão: você pode ter a sua religião desde que ela permaneça em silêncio, privada e inofensiva. Estamos neste ponto de inflexão. E se você acha que a sua igreja, a sua comunidade, passará por isso sem ser tocada, você não está vigilante. Cada igreja será testada. Cada pastor enfrentará uma escolha. Cada crente será confrontado com uma decisão.
Você vai se manter firme na verdade imutável da palavra de Deus, custe o que custar, ou você vai se curvar sob o peso esmagador de uma cultura que despreza essa verdade. Esta não é uma advertência distante, não é teoria, é o mundo em que estamos entrando agora. E eu preciso lhes dizer, com o coração partido, mas com amor, que muitas igrejas vão ceder sob a pressão. Muitos púlpitos se calarão. Muitos pastores escolherão a segurança em vez da obediência. Escolherão a aprovação dos homens em vez da unção de Deus. E quando fizerem o fogo da peneira, por mais suave que comece, revelará o que sempre esteve escondido no coração. Por que isso está acontecendo? Simplesmente porque a escuridão não suporta a luz. O mundo sempre tolerará uma religião que permanece impotente, uma igreja que é apenas um serviço social glorificado. Mas quando a igreja começa a ser verdadeiramente a igreja, quando começamos a andar em santidade, a pregar a justiça, a confrontar o pecado com amor, quando nos recusamos a redefinir o que Deus já definiu, então o sistema, o espírito deste mundo, reagirá com fúria. Mas agora não é a hora de recuar com medo. Agora é a hora de se levantar com santa ousadia. A igreja primitiva não prosperou no conforto, ela explodiu sob perseguição. O poder de Deus nunca foi mais evidente do que quando o seu povo se manteve firme, não porque era seguro, mas porque era certo. Por muito tempo, estivemos confortáveis e satisfeitos, mas o conforto nunca produziu um avivamento. O avivamento vem com fogo. O avivamento nasce quando a igreja é pressionada, purificada e ressantificada. Você percebe que alguns dos maiores movimentos de Deus na história não nasceram em tempos de popularidade ou favor político. Eles nasceram em celas de prisão, em casas escondidas, em orações sussurradas a portas fechadas. Os maiores avivamentos não aconteceram quando a igreja era celebrada, mas quando ela era desafiada. E o que Deus fez? Ele levantou homens e mulheres que não se curvaram. Ele levantou pregadores que temiam mais a Deus do que aos homens. Ele levantou santos que preferiam ser ridicularizados, marginalizados ou até mesmo martirizados a comprometer uma única palavra de sua verdade. Esse é o tipo de coragem que precisamos hoje. Não uma ousadia imprudente e barulhenta, mas uma santa determinação. Não o ódio aos nossos inimigos, mas um amor inabalável pela verdade. Uma ousadia que chora e adverte no mesmo fôlego. Uma fé que não vacila quando o custo aumenta. Porque os dias que virão podem ser sombrios, mas também estão cheios de promessas. E eu acredito com todo o meu coração que Deus, neste abalo, está preparando um remanescente. Um remanescente que não será abalado. Um povo que não recuará. Uma igreja que se levantará, não com poder político, mas com autoridade espiritual. Não com programas, mas com oração. Não com aprovação cultural, mas com a unção divina. E quando nós voltarmos verdadeiramente, voltarmos à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, então, mesmo no meio da pressão e da peneira, veremos poder. Veremos pureza. E veremos a presença de Deus retornar de uma maneira que nenhuma lei, nenhum rótulo e nenhuma oposição jamais poderão deter. Não amanhã, não algum dia. Agora, a peneira já começou.
e ela não vai parar até que cada igreja, cada pastor e cada crente chegue a uma encruzilhada e seja forçado a decidir para a aprovação de quem eu estou realmente vivendo, a de Deus ou a do mundo. E não se engane, essa decisão moldará o futuro da igreja para a nossa geração. A decisão que moldará o futuro da igreja para a nossa geração, para a aprovação de quem eu estou realmente vivendo, a de Deus ou a do mundo, esta é a pergunta que a peneira de Deus está forçando cada um de nós a responder, e não há como escapar dela. E agora chegamos ao coração de tudo. Se você percorreu toda esta jornada até aqui, é porque Deus tem um encontro marcado com você neste momento. A sua presença aqui não é um acidente. Portanto, como um ato final de rendição e compromisso, eu quero que você se junte a milhares de outros que estão tomando uma decisão hoje. No final desta mensagem, eu vou te guiar em uma oração. Se essa oração refletir o desejo do seu coração, eu quero que você a cele comentando aqui embaixo com uma frase simples e poderosa que resume tudo: Jesus é o meu Rei. Que esta seja a sua declaração de independência da idolatria política e a sua declaração de lealdade total ao único trono que jamais será abalado. Então, em resumo, e que isso ressoe em seu espírito com a clareza de um trovão e a ternura da graça. A mensagem que se desenrolou diante de nós nunca foi fundamentalmente um comentário político. Seria um erro trágico e superficial reduzi-la a isso. O que testemunhamos aqui foi uma dissecação profética, uma advertência profunda e urgente dirigida não aos corredores do poder, em palácios governamentais, mas diretamente às câmaras do coração da Igreja de Jesus Cristo. Esta análise usou os eventos políticos contemporâneos e a figura polarizadora que domina as manchetes, não como o objeto de estudo em si, mas como a lente de aumento de Deus, o bisturi divino, usado para expor uma crise espiritual muito mais profunda, uma metástase que ameaça a própria alma da Igreja, a praga do compromisso, o câncer da idolatria política e o abandono devastador da verdade imutável das Sagradas Escrituras. Nós vimos como Deus, em sua soberania insondável, pode usar qualquer líder, seja um faraó de coração endurecido, um Ciro pagão ou um Nabucodonosor arrogante, não como um sinal de sua aprovação, mas como uma ferramenta em seu plano redentor. E confundir o uso soberano de Deus com a sua aprovação moral é o erro fundamental que levou grande parte da Igreja a um estado de cegueira espiritual. O que foi revelado sob esta luz divina não foi primariamente a corrupção de um sistema político, mas a alarmante disposição da Igreja em comprometer a sua santidade em troca de poder político. Foi exposto como os púlpitos se silenciaram sobre o pecado para não ofender doadores. Como a lealdade a um homem e a um partido começou sutil e perigosamente a suplantar a lealdade a Cristo. Este espelho divino nos forçou a encarar a realidade chocante de que muitos de nós nos tornamos mais apaixonados em defender um candidato do que em proclamar o Evangelho, mais rápidos em justificar falhas de caráter em nossos líderes escolhidos do que em nos arrepender de nossos próprios pecados. Esta é a idolatria moderna, não forjada em ouro, mas em slogans de campanha
em uma lealdade cega que se recusa a criticar e transforma a discordância honesta em heresia. Quando uma figura humana se torna intocável na mente do povo de Deus, o terreno sagrado da adoração já foi profanado. Mas, e esta é a virada crucial da mensagem, o diagnóstico severo não nos leva ao abismo do desespero. Pelo contrário, ele nos conduz ao altar do arrependimento. A palavra final que ecoa do trono da graça não é uma sentença irrevogável de condenação, mas um chamado poderoso, urgente e apaixonado para voltar para casa. É a voz do Pai nos implorando para acordar do nosso sono complacente, para sacudir a poeira do mundo de nossas vestes e para examinar com honestidade brutal a quem ou ao que nossa lealdade realmente pertence. Este é um chamado para que a igreja coletiva e individualmente renuncie de uma vez por todas à falsa esperança depositada em líderes terrenos, em plataformas políticas ou em vitórias eleitorais. Nossa salvação, nossa segurança e nosso futuro nunca estiveram e nunca estarão nas mãos de quem ocupa o palácio presidencial, mas unicamente nas mãos daquele que ocupa o trono do universo. Diante disso, somos compelidos a uma ação radical, reconstruir os alicerces de nossas vidas, de nossas famílias e de nossas igrejas, não sobre a areia movediça da opinião cultural ou da conveniência política, mas sobre a rocha inabalável da santidade do discernimento espiritual e da obediência absoluta à palavra de Deus. A santidade não é uma opção para um grupo de elite de crentes. É o chamado de Deus para todo aquele que carrega o seu nome. O discernimento espiritual não é um dom místico, é o fruto de uma profunda intimidade com Cristo que nos capacita a distinguir a voz do bom pastor do uivo dos lobos, mesmo quando eles vêm vestidos em pele de ovelha, carregando uma bandeira e falando a nossa linguagem religiosa. E a obediência à palavra de Deus não é legalismo. É a linguagem do amor, a prova definitiva de que Jesus não é apenas nosso Salvador, mas também nosso Senhor. Este é, portanto, o chamado final. É um convite para que a igreja se levante de sua sonolência, abandone seus flertes com a Babilônia e retome o seu lugar como sal da terra e luz do mundo. A luz não pode se misturar com as trevas. Ela tem que expô-las. O sal não pode perder o seu sabor. Ele tem que preservar e purificar. Não fomos chamados para sermos um comitê de ação política, mas uma embaixada do reino de Deus. A hora da neutralidade acabou. A era do cristianismo cultural confortável e sem custos terminou. Estamos entrando em uma era de peneira, onde o fogo da provação revelará o que é madeira feno e palha e o que é ouro prata e pedras preciosas. A Escritura nos adverte inequivocamente: o juízo sempre começa pela casa de Deus. Antes de Deus acertar as contas com uma nação, ele primeiro se volta para a sua igreja e pergunta: o que você fez com a verdade que eu lhe confiei? Onde está a sua santidade? Onde está o seu primeiro amor? Que não sejamos achados em falta. Que esta não seja apenas mais uma pregação que você ouve, mas um marco divino em sua jornada. Que possamos olhar para trás, para este momento, como o dia em que paramos de colocar nossa esperança em príncipes
e em homens mortais e a ancoramos novamente com toda a nossa força no nome do Senhor nosso Deus. A pergunta que paira sobre cada um de nós nesta hora não é em quem você vai votar, mas a quem você vai adorar. Não é de que lado da política você está, mas você está do lado do Senhor. Se esta mensagem queimou em seu espírito, se você sentiu o toque do Espírito Santo te convencendo de pecado, justiça e juízo, se você sente o chamado para abandonar os ídolos políticos e voltar ao seu primeiro amor, então não deixe este momento passar. Onde quer que você esteja, este é o momento da decisão. Por isso, eu te convido a se juntar a mim em oração. Feche os seus olhos, se puder. Respire fundo e repita estas palavras em seu coração, não para mim, mas para Deus. Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu confesso que me perdi. Eu confesso que permiti que o medo, a raiva e a política ocupassem um lugar em meu coração que pertence somente a Ti. Eu me arrependo da idolatria. Eu me arrependo de ter colocado minha esperança em homens e em sistemas terrenos. Hoje eu escolho derrubar todos os outros tronos em meu coração e entronizar Jesus Cristo como o meu único Rei, meu único Senhor e minha única esperança. Perdoa-me, purifica-me, desperta-me. Eu escolho a Ti, eu escolho Cristo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, se o seu coração clamou por essa verdade, cele agora o seu compromisso. Escreva nos comentários com ousadia e convicção: Jesus é o meu Rei. Que esta seja a sua bandeira, o seu juramento de lealdade, o grito de guerra da sua alma, declarando que a sua esperança não está em um homem, mas no Deus homem. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que assim seja.